Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal. Só para deixar claro, pessoal, nós concluímos já a nossa unidade número 1 do concreto protendido. Hoje a gente vai dar seguimento também para a nossa unidade 2 do concreto protendido, materiais e parâmetros de projeto. Caso você não tenha visto a unidade 1, eu recomendo que você pare aqui e volte lá. Eu vou deixar aqui a descrição, na descrição o link da unidade 1, tá bem? Bom, hoje, pessoal, a gente vai fazer uma unidade que ela é relativamente grande, tá bem? Nós iremos ver basicamente a introdução, as propriedades do concreto, que elas são definidas, né, entre o estado fresco e o estado endurecido, as propriedades do aço, né, que a gente utiliza para armadura, tanto o aço ativo quanto o passivo. Alguns parâmetros de projeto que a gente adota, né, de acordo com a nossa NBR 6118, e uma autoavaliação iremos passar rapidamente, tá bem? Pessoal, para essa unidade, eu recomendo você já começar a ler a unidade 3 do Schust, capítulo 2 do Narman e o capítulo 1 do Schoff. Caso você não conheça o Schoff, pessoal, é um livro muito bom. Schoff, tá? Ele é um autor também. Escrevi tudo errado. Schoff, pronto. O livro dele, sinceramente, é um dos livros mais práticos que existem. É um livro extremamente prático. Ele é curto e grosso. Ele não tem muitas explicações. Ele não perde muito tempo com muitas coisas desnecessárias. Ele vai direto ao cálculo. Isso é uma coisa que chama muita atenção, tá bem? E também a nossa unidade 3 do concreto armado 1, tá bem? Eu tenho aqui com o nosso, você pode estar assistindo nossa unidade 3 já gravada também no nosso canal do YouTube. Eu vou deixar o link dessa planilha, dessa playlist, na descrição aqui do vídeo. E as propriedades dos materiais a partir daqui da aula 7, tudo bem? É uma revisão basicamente. Esse museu, pessoal, é o Museu de Arte Contemporânea em Niterói, também no Rio de Janeiro. Ele é um museu cujo traçado foi feito por Oscar Niemeyer, e ele é um museu muito bacana, porque quando você chega aqui embaixo, a taxa aqui do museu, ela é relativamente elevada, para que a pessoa que esteja aqui, ela consiga ver por trás do monumento os morros do Rio, tá bem? Então, a ideia do Oscar era justamente fazer um monumento que não perturbasse ali a vista para o que é natural do Rio de Janeiro. É um museu muito bacana, tem 11 metros de vão livre, também feito em concreto pretendido. Bom, pessoal, uma introdução rápida aqui, né? A NBR 6118, ela já classifica agora como concreto estrutural. O concreto estrutural é todo aquele material que engloba o concreto armado, o concreto pretendido e todos aqueles tipos de cimento que são acima de C15, também classe de 15 MPa. Também. O concreto ele é basicamente dividido em dois tipos. Tá? Os concretos classe tipo 1, que ele vai de 20 MPa a 50 MPa, e tipo 2, que é de 55 MPa até 90 MPa. É possível, tá? Tem alguns trabalhos já feitos com concretos maiores, tá? De maiores capacidades, de 100 MPa, 120 MPa, que estão hoje em desenvolvimento. Não é porque eles não são normatizados que a gente não possa estar utilizando, tá bem? A norma, ela basicamente, ela é um guia, tá bem? Mas caso a gente não consiga identificar alguma coisa dentro desse guia, a gente pode consultar normas europeias, americanas, publicações científicas nessa área, etc. Tá bem? Pessoal, geralmente a gente usa C15, tá? Para aplicações não estruturais, calçadas, sarjetas também, essas coisas. Alguns comentários, né? O concreto protendido, como a gente viu na aula anterior, ele utiliza materiais de melhor qualidade. A gente vai ver nos parâmetros de projeto. E o concreto, pessoal, ele é dividido basicamente em dois estados, tá? A gente divide as propriedades do concreto fresco e as propriedades do concreto endurecido, tá bem? Isso aqui a gente já comentou, vamos avançar. Então, propriedades do concreto. O que nós temos aqui, basicamente, as três principais propriedades do concreto fresco. Temos a consistência, que vai ser basicamente relacionado com a fluidez do material, né? Vai ser a capacidade, maior ou menor capacidade do material conseguir se deformar. Tá bem? Trabalhabilidade, no entanto, já é a energia que a gente gasta para conseguir espalhar o material, tá bem? E a homogeneidade seria a melhor distribuição possível dos agregados do concreto. Tá? O que é importante é que essas três características, né, elas têm que ser bem feitas, tá bem? Com boas condutas e boas práticas, para que a gente tenha um resultado final do concreto adequado, para que as propriedades dele do estado endurecido consigam ser mantidas e atingidas. Entre esses cuidados, né, e a boa prática que a gente utiliza é muito simples.
a gente tem que sempre buscar produtos normatizados, respeitar, né, as datas de fabricação, temos que fazer um bom lançamento e adensamento do material, tá? Tem que ser uma vibração adequada do material. A gente nunca pode vibrar o concreto muito nem pouco, tá? E a gente não pode deixar que a agulha do vibrador também vibre as formas. Tem muita gente que faz esse escanteio, tá? Então, ou vibra toda a armadura. Não, o ideal é a gente vibrar o material concreto, também para que ele consiga se adentrar e se adensar por entre as armaduras e a forma, tá? Garantir os períodos mínimos de cura, tá? Geralmente a gente especifica em projetos, né, de 3 a 7 dias de cura, dependendo do tipo de cimento. Respeitar as relações de água e cimento em obra, isso aqui é o que a gente tem mais problema hoje em dia, que o pessoal ele percebe que o concreto vai perdendo trabalhabilidade à medida que ele vai se aproximando da pega, e eles vão começando a adicionar água em obra. Então isso é um problema, a gente tem que sempre evitar isso. Respeitar os intervalos de início de pega também. Então antes da gente começar a curar o concreto, a gente precisa ter certeza que ele já iniciou a pega, tá? Geralmente são 2 horas, né? 2 horas e meia depois do início da hidratação, tá? Isso em canseiro de obra a gente consegue verificar quando depois passa um tempo, a gente vai lá e aperta o dedão contra a superfície do concreto. Se o seu dedão marca, né, o concreto, machuca ele, não está ainda na hora de hidratar. Quando o seu dedão aperta o concreto e ele não machuca, é o momento que a gente começa a atacar água no concreto para curar. Evitar excessos de armaduras, tá, em regiões ali de delicadas, né, encontros de vigas com pilares, excesso de armaduras transversais, enfim, isso aqui dificulta bastante a penetração do concreto, né, durante o lançamento. Evitar o contato também do concreto com agentes agressivos, né, ou agentes químicos, ou até o próprio solo. Tem muita gente que faz os amassados, né, de concreto no próprio solo, e a gente tem que evitar isso ao máximo, tá bem? Aqui o concreto, né, estado fresco, né, e aqui ele está sendo um processo de lançamento. Isso daqui, pessoal, observe, né, tá sem capa aqui, né, sem material de apoio, tá? Então o concreto está sendo lançado diretamente em cima do solo, né, uma prática que a gente não gosta muito. Bom, essas aqui são as propriedades do estado endurecido. Basicamente a gente tem 3. A massa específica do concreto, que basicamente é a densidade dele, né? Para concretos convencionais, a massa específica do concreto sem ser armado é 2.450 quilos. O concreto armado, a gente considera que o peso dele é 2.500 quilos, tá? Por metro cúbico. Os concretos leves geralmente são feitos com vermiculita, tá? Como substitutos do agregado. Eles são concretos que pesam até 1.600 quilos por metro cúbico. Geralmente, quando a gente tem problemas em estruturas com deficiência de capacidade, ou a estrutura não atingiu as resistências mínimas, a gente geralmente utiliza, né, materiais mais leves. E por último, a gente tem concretos pesados, que eles têm pesos superiores, tá? Acima de 2.800 kg por metro cúbico. Geralmente a gente utiliza esses concretos em regiões que a gente não quer ter problemas com radiação. Ou, por exemplo, usinas nucleares, né, ou salas de hospitais que vão estar trabalhando com raio-x. Os concretos pesados, pessoal, eles geralmente são feitos com barita, hermiculita, tá? São agregados que têm um peso específico muito elevado, tá bem? Lembrando, pessoal, que essas propriedades tá lá na unidade de concreto 3, tá? Essa nossa unidade aqui que a gente viu lá na instituição. Tem ali no material do nosso, tá? E você pode estar acessando também esse material lá no nosso canal. Bom, o coeficiente de dilatação e o coeficiente de Poisson são 2 propriedades importantes. O coeficiente de dilatação é aquele coeficiente que ele é muito próximo do aço. O concreto ele é 10 elevado a menos 5, do aço é 1,6 vezes 10 elevado a menos 5. Né? Então, são materiais que dilatam de forma muito homogênea um com o outro. E o coeficiente de Poisson, né, ele vai ser aquele coeficiente que vai relacionar as deformações longitudinais com as transversais da peça. Quando o concreto não está fissurado, geralmente no Brasil a gente adota 0,2, que é um padrão europeu. Nos Estados Unidos, geralmente eles adotam 0,15, tá? Uma coisa importante está definindo ali o coeficiente de dilatação, a gente vê isso quando a gente está avaliando efeitos térmicos em peças, tá? A gente vê isso lá em teoria das estruturas, né? Quando a gente está avaliando os efeitos aí de dilatação, tá? Ou contração. E por último, a resistência à compressão do concreto, que é a mais importante, que é o que a gente almeja, né? É a característica que a gente quer que o material tenha resistência suficiente, tá? Essa resistência à compressão, quanto que uma peça vai conseguir ser comprimida até a sua ruptura, ela influencia outras propriedades do concreto, como o módulo de deformação e a resistência à tração, tá? Essas características, pessoal, que a gente adota, tá bem? São valores característicos, tá bem?
que eles já vêm intrínsecos ao material, tá bem? E os valores de cálculo, a gente utiliza eles para o dimensionamento, tá bem? Aqui está o material, né, estado endurecido, né, então bem homogêneo aí, tá bem? Eu vou interromper o vídeo aqui para não ficar tão longo.